Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Puzzlecast. E eu tenho aqui uma amiga irmã, uma amiga mais chegada que uma irmã, para compartilhar segredos e palavras de Deus poderosa do céu com vocês. Camila Lima! Ei, finalmente! Finalmente! Foi uma luta de meses, né? Foi, mas deu certo, graças a Deus. Seja bem-vinda, Camila. Muito obrigada, o prazer é meu. Obrigada pelo convite, né? Muito honrada com esse convite. Eu estou muito feliz de poder ter você aqui, né? E eu também me sinto parte desse convite, estar sentada com você aqui, compartilhando esse momento, né? Amém. Que é algo assim do céu, algo do céu, gente. Amém. Além de amiga, irmã, família, parceira, nós também agora somos coautoras. Uau, como Deus é criativo, hein? Como Deus faz como coisas. Ele usa pessoas improváveis. Improváveis. E estamos aqui, né, Camila? A gente só tem que estar pronta para servir. Sim. Nosso coração disposto e o resto Deus faz. Faz coisas extraordinárias. Né? Tem novidades do céu chegando aí, né? Um livro poderoso, que eu acho que a gente já pode compartilhar. Vamos soltar o nome, né? Esposas poderosas em Deus. Mulheres, meninas. Ó, e não é só para casada não, né, Camila? Para todas as mulheres. Especialmente as solteiras. Leiam. Já entra pro casamento equipada. Sim. Mas em breve nós teremos notícias sobre isso, né, Camila? Vai ser bênção. Olha, um material mesmo vindo do trono. Do trono, debaixo, assim, de uma conexão do céu. Verdade. Camila, fala para nós um pouquinho sobre você. Quem é Camila Lima? Camila é filha, primeiramente, filha amada do Pai, né? Coração de serva. Verdade. Mãe, esposa, né? Alguém que está disponível para o Senhor. Para toda e qualquer boa obra, né, Camila? Amém. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Vamos lá, né? Senhor mandar, a gente obedece. Como eu disse, uma improvável. Eu tinha tudo para não estar aqui. Mas com a graça do Senhor, Deus me chamou, né? Para essa grande obra. E agora eu só estou aqui com o meu sim. Amém. É tudo que o Senhor precisa, né, Camila? Amém, é verdade. Só do nosso sim, porque o resto Ele faz tudo. Sim, é Ele que manda, né? A sabedoria, é Ele que manda toda a provisão que a gente precisa, é Ele que nos equipa, né? Com todas as armas e ferramentas que a gente precisa para poder fazer a boa obra. Fazer a boa obra e viver a boa obra também, né, Camila? Sim. Porque não é só sobre fazer algo, mas é sobre usufruir disso. Sim. Todos os dias. Nós só somos um canal, né? Para que ele venha com os rios de águas vivas. Ai, que glória! Mas Deus, eu só quero ser um canal desobstruído, deixar o rio fluir, nada impedir, né? Amém, é isso mesmo. Camilinha, e você, né, tá aqui nos Estados Unidos, mora aqui, mas não começou aqui. Não. Estou aqui desde 2012, né? Algo surpreendente, o Senhor me trouxe para esse lugar, né? Para uma terra que mana leite e mel, assim como Ele disse quando Ele me trouxe para cá. Sim, e acima de tudo, né, Camila, para quem não sabe a história da Camila, né, ela veio para cá, ela chegou no dia do casamento dela, né, praticamente. Um dia antes. Um dia antes, né? E a gente não se conhecia até então, pessoalmente. Não, foi uma conexão de Deus, um presente de Deus, essa amizade. Eu falei, Jesus, eu tenho uma noiva aqui diante de mim, que é a primeira vez que eu tava vendo, né? Assim, pessoalmente. Sim. Mas foi uma coisa do céu, uma coisa linda, extraordinária. E um presente de Deus estar perto de você nessa fase, né? Amém. Nós podemos, assim, compartilhar mesmo de recursos do céu para sobreviver naquelas fases. Sim. Aquelas fases difíceis, que é adaptar nos Estados Unidos, que é começar uma nova jornada, e você, além de começar sua vida num novo lugar, você vai começando um casamento. Meu Deus, já entrou Já entrei no calor da batalha. Exatamente. Mas Deus é perfeito, né? Graças a Deus, Ele colocou você na minha vida e saiba que
foi uma peça fundamental, né? Não, que através da sua vida, Camila, que você também foi um encaixe perfeito na minha vida. Me espelhei muito, aprendi muito com vocês. Jesus, espero que o exemplo e o espelho tenha sido muito bom. Com certeza você refletiu a imagem de Cristo. Amém, louvado seja Jesus por isso. E Camila, essa transição, ela representa mais do que só assim, né? Uma fase nova da sua vida. Ela representou um replantar de Deus. Porque, na verdade, ele estava reconstruindo uma nova Camila, né? Com certeza, me tirando totalmente, né, da minha zona de conforto e me levando para um outro nível, né, de maturidade, de conhecimento, de independência. Sim. Né? E foi árduo. Eita, porque Deus me colocou assim... Literalmente pôs na beirada da montanha e disse, voa! Exatamente. Abre asas que você foi feita para voar. Foi. Eu dizia isso, né? Nossa, 1 ano de América é como se fosse 10 anos assim de experiência. Né? Porque a gente é exposto a tantas situações que só com o Senhor a gente consegue permanecer, né? Sim. Mas Deus, ele sempre nos surpreende, né? Sim. E tudo é para o nosso bem, tudo é para o nosso crescimento. E tudo ele usa para a glória dele, né? Até nas dificuldades, ele usa para o nosso bem. É uma coisa incrível trabalhar de Deus na nossa vida, né? É maravilhoso. Não sempre agradável, mas assim, é necessário, né? A gente passar por esse processo da cruz, Camila, porque dá pra gente entender o processo da beleza da cruz, né? Quando você olha para trás e fala, meu Deus, glória a Jesus que aquela pessoa morreu. Sim. Porque misericórdia, se eu tivesse permanecido naqueles mesmos hábitos, naquela mesma forma de pensar, naquela mesma identidade que eu carregava, onde eu estaria hoje? Naquele mesmo lugar, né? Eu não teria alcançado os novos níveis, eu não teria voado. Não teria. E é uma renovação de mente, porque não adianta você pensar que, não, eu nasci num lar cristão, isso basta, isso é suficiente, mas não, né? Se você não decidir se expor diante do Senhor e reconhecer aonde você precisa de mudança, não adianta nada. Né? Os anos de cristianismo não significa nada. Especialmente se eles forem, obviamente, uma boa bagagem, né? Mas uma bagagem passada para nós, da nossa família, o que é, obviamente, bom. Sim. Mas a gente não veste as roupas dos nossos pais. Não. Né? Aquelas roupas, aquela roupagem, ela serviu para aquele tempo. Exatamente. Para a capacitação era uma capacitação para eles, para o tempo deles. Hoje nós precisamos de novas vestes, né? E mais lindo de tudo, Camila, que eu me lembrei aqui, né? Como a palavra de Deus diz, né, lá em Apocalipse, é de graça, vem e pega, não tem, o preço foi pago, de graça, disponível. Essa roupa branca, limpa, ela tá disponível. Tá disponível. É só se apropriar É só dela. você acessar, né? Mas você precisa decidir querer acessar, né? E abrir o peito pro processo. Exatamente. Que lá vem o processo, né? Exatamente. O processo de desconstruir para construir uma nova pessoa, Sim, né? muitas vezes é muito doloroso, né? Você pegar ali, é como se fosse um machucado, como se fosse uma queimadura, né? Para você sarar, você precisa esfregar, remover aquelas cascas ali, né? Para que uma nova pele comece a nascer. E assim é a nossa vida. Que a gente precisa, né, desse processo para se tornar uma nova pessoa, para se apropriar da identidade de Cristo. Da verdadeira identidade, né? Exatamente. E é tão interessante, Camila, porque quando a gente não tem revelação dessa identidade, quando a gente não tem clareza dessa identidade, o diabo vai fazer de tudo para convencer, né? Quando a gente não sabe quem a gente é, o diabo vai fazer de tudo para nos convencer daquilo que a gente não é. E com muito mais facilidade a gente acaba se apropriando dessa identidade mentirosa, né? Sou fraca, eu sou incapaz, eu não vou conseguir, eu sou feia, eu sou órfã, eu sou
minha família é pobre, eu sou pobre, eu nasci pobre, eu vou ser pobre, né? E são conceitos que estão realmente encrostados na nossa identidade. E é igual você falou, né? Tem que, limpar e arrancar isso. E eu acho lindo porque Deus tem um jeito, assim, mágico de fazer, né? Exatamente. E, às vezes, para fazer isso, a gente precisa até geograficamente ser separado dos nossos, né? Eu vivi esse processo, porque é muito mais difícil você romper conceitos e princípios de uma família quando você está junto com eles. Mas quando você vai para um outro lugar, sim, você está vulnerável e você começa a ter acesso a outros níveis de raciocínio e pensamentos que você lá não ia ter. Exatamente. Né? É realmente um replantar. Arranca daqui, planta de lá. Sim. E novas experiências, pensamentos, né, diferentes. E Deus vai fazendo a obra. Começa de dentro para fora. Exatamente. Camila, você é mãe de 2 crianças lindas, né? Você é empreendedora, empresária, dona de casa, esposa. Conta um pouquinho pra gente dessa multitarefa diária. Sou mãe de 2, né? Deus me deu esse privilégio de me dar a Melissa, de 8 anos, e o Christopher, né? A rapinha do tacho. De 2. De 2. Estamos aí nessa função, né? De mãe. E Deus me chamou agora também, né? Para um ministério, né? Que é algo surpreendente, né? Uma fase nova que o Senhor está me concedendo. Mas tem sido maravilhoso, né? Andar com o Senhor é uma aventura. Não tem nada disso negócio de ficar aborrecido, não. Tem muita emoção. Muitas emoções. É uma montanha-russa. Isso. Ai, Deus, Camila. E é tão lindo, né? Porque, assim, a Camila é muito tímida, ela não é muito pública, né? Mas a gente morou junto uma época, convive, né? E é tão intenso ver a realidade de Jesus incorporada dentro da sua vida diária. Amém. Na simplicidade do lar, na excelência como você faz todas as coisas, né? É realmente uma mulher exemplar. Uma mulher de Provérbios 31. Se ela existe, tá aqui, ó. Olha, então são 2. Não, eu acho que existe um exército de mulheres aí, é verdade, né? com certeza. Deus... E ele está chamando. E está chamando. Né? Ele está convocando essas mulheres. Deus está levantando um exército, porque nós estamos numa geração, né, Camila, onde essa identidade feminina, tudo isso, né, a gente vai trazendo um novo livro, mas assim... Está realmente muito danificada, muito perdida. Está muito escasso, né? A realidade, né? O projeto de Deus com a família está cada vez mais prejudicado, né? Mas o Senhor, esse é o tempo que o Senhor chamou, né? Para essas mulheres saírem para fora e retomar a sua identidade, a identidade de Cristo. Viver isso, né, Camila? Mais do que uma aparência, mas uma realidade de vida diária mesmo, né? Incluir Jesus, trazer Jesus para essa nossa cotidiano, né? Para o cotidiano. Demanda diária, né? Sim. Porque ser mulher demanda muito trabalho. Muito trabalho, não é fácil não. Mas Deus nos deu, né? Tudo que a gente precisa para cumprir bem esse papel. Sim, com certeza. Nós estamos habilitadas, a gente só precisa acessar isso, né? Amém. Deixando o Espírito de Deus fluir em nós e através de nós. Exatamente. Tá ali pronta para frutificar, para ter o fruto disponível para toda e qualquer estação da nossa vida, né? Amém. E como você diz no seu livro, né? Que nós temos que incluir Jesus e o Espírito Santo, né, para cada segundo da nossa vida, seja lavando uma louça, seja lavando roupas, né? Não existe desculpa para estar distante, né, para não ter intimidade com o Senhor. Sim. Né? Criar um ambiente, criar um tempo exclusivo para o Senhor é muito importante, né? Mas nós temos que incluir Ele em cada segundo, né, nas nossas atividades. E também no secreto. Sim, no secreto. Trazer para esse momento de intimidade. Porque, na verdade, né? Assim como um casamento, um relacionamento
de um casal, a intimidade mesmo, aquele momento íntimo de sexo, né, ele acontece numa proporção muito pequena comparada ao relacionamento, ao contexto do relacionamento, né? É literalmente, como acho que você já falou uma vez, a cereja do bolo. Isso. Né? Porque, na verdade, se você não tiver um relacionamento íntimo, seguro, transparente com o seu cônjuge, né? Você não vai conseguir acessar essa profundidade, esse relacionamento, né? E isso é muito real com Deus, porque se a gente não nutre, não abastece esse relacionamento durante a semana, não adianta você achar que no domingo você vai chegar ao êxtase desse relacionamento. Você vai chegar ao topo e vai viver o melhor momento naquele pouco tempo que você tem dentro de um prédio, né? E, na verdade, a gente, né, expõe o caráter de Cristo na nossa vida, né? Porque nós somos cristãs. A gente expõe o caráter de Cristo nos momentos de fragilidade, no momento que você recebe uma má palavra. Como que Jesus agiria naquele momento? Sim. Né? É naquele momento que seus filhos estão ali, né? Naquele momento crítico de bagunça. Sim. Como que você vai agir? Você vai ser paciente, né? Muitas vezes com os nossos maridos. Como que nós vamos reagir, sim, né? A uma palavra talvez mal falada, né? Que você vai querer ali falar mais alto que ele. Ou você vai agir como Rainha Esther. Sim, senhor, meu marido. Meu rei. Colocar uma coroa na cabeça e... Sim, senhor. É assim que Jesus quer que a gente, Camila, venha expressar ele. São nesses momentos que a gente tem a oportunidade de mostrar ao mundo quem Jesus é, né? Exatamente. Porque se ele controla a minha carne, né? Ele controla tudo. Exatamente. Isso é primordial, é muito primordial, importante. Camila. E é lindo, né? Quando a gente começa a ter esse nível de relacionamento com Jesus, que não tem a ver com as aparências das coisas mais, né? As aparências das coisas já não são tão mais importantes quanto a sua essência. Exatamente. Quando a gente não tá nesse relacionamento com Deus, a gente se preocupa demais com a aparência das coisas. Com como elas se parecem, o que a gente acha, deixa de achar. Mas a partir do momento que você começa a se relacionar com Jesus nesse momento de intimidade, essa capa, né? Exato. Ela cai. Completamente. Né? E você se desprende desses rituais e metodologias que te fazem ficar mais santo, mais aceito, mais amado, mais puro, mais socialmente aceito. E a gente vai só se despindo, né? É muito mais profundo do que só isso. Sim, é muito, muito mais. Muito mais. Camila, conta para nós aí um pouquinho, né, de como foi seu encontro com Jesus, né? Você mencionou que você veio de uma família cristã, isso é um privilégio, né? Sim. Mas quando foi, na verdade, que essa chave virou? Que o Deus da sua família passou a ser o seu Deus? Amém. Então, cresci num lar cristão, mas eu tive um encontro com Jesus, assim, um relacionamento mais profundo em 2008, que foi quando eu tive um acidente, né, de moto, onde eu fraturei o fêmur. E foi, assim, não foi algo simples, né, foi bem forte. Eu poderia ter perdido a minha vida, mas o Senhor me deu um grande livramento, né, e o meu encontro com Ele foi nesse momento, né, de fragilidade, de dependência, né, das pessoas. Eu estava assim com 18 anos no meu auge, né, trabalhando e com muitos planos e muito atarefada, e Deus simplesmente parou a minha vida assim de uma forma, o freio de mão da noite pro dia. Exatamente, ele parou a minha vida assim de uma forma drástica, né, onde eu precisava de alguém para me dar água, para poder me dar banho, sabe? Pro mínimo, né? Isso foi, assim, muito, muito, muito forte. Foi uma experiência, assim, muito, muito difícil para mim. E eu me lembro que o meu encontro com ele, assim mesmo, foi de passar, de ter essa vida superficial, né? Para uma vida, assim, de intimidade mesmo, onde eu clamava a Deus, porque até então estava tudo bem.
né? A minha infância foi tudo tranquilo, a minha adolescência também, mas quando eu me vi nessa situação, né, desse trauma, desse acidente, eles colocaram uma haste de titânio, né, no meu fêmur. E aí o seu organismo ele leva um tempo para poder se adaptar com aquele material ali estranho, né, no seu corpo. E aí nos primeiros dias eu senti assim umas sensações muito horríveis, eu tremia muito e eu sentia frio e calor e uma agonia, sabe, algo assim muito horrível. E aí eu não aguentava mais, eu acho que já estava no 3º dia, já foi assim que eu cheguei em casa depois da cirurgia. E aí estava de madrugada, a minha família vai até lembrar disso. A minha mãe e a minha avó, elas me colocaram na sala, porque era onde tinha televisão, e assim, era um lugar mais acessível da casa para elas estarem cuidando de mim. E aí me tremia muito, e aí eu clamei ao Senhor, sabe? Numa madrugada, eu falei, Deus, tem misericórdia de mim. Me tira dessa situação, tira essa dor de mim, me tira essa agonia, esse desespero de dentro da minha alma, me ajuda. E eu gritava isso assim de voz alta, minha mãe e minha avó veio para a sala. E ali, a partir daquela noite, nunca mais eu tive aquelas sensações estranhas. E, né, eu pedi uma palavra ao Senhor e Ele me deu a palavra de Jó. Uau. Ele me deu que antes, né, eu só te conhecia de ouvir falar. Né? E agora os meus olhos te veem. Então, uau, isso foi assim uma experiência muito forte para mim e que foi a partir dali que eu passei a ter uma vida de intimidade com o Senhor mesmo, né? Um encontro real, né? Encontro real, né? Em um momento de Agora nem eu vou conseguir falar. Vulnerabilidade. Não, agora como faz com isso aí? Você falou do momento de... tá. Então, eu tive um encontro com o Senhor nesse momento, né, vulnerável que eu estava. Ele me veio e me tocou de uma forma. E a partir daí, né, eu comecei a ter uma vida mais íntima dele. Sim, e como todo relacionamento... às vezes você ouve falar tanto de alguém, mas de repente você tem o privilégio de encontrar. Uhum. E aquele encontro é assim, fascinante. Você fica ali apaixonado pela pessoa, mas você vai dali, você não vai ficar íntimo da pessoa imediatamente, você vai construindo, sim, né? Construindo um relacionamento. Isso, e dali pra frente você vai se aprofundando, passando tempo junto, né? Eu adoro essa porção do livro. Tem uma amiga que falou assim, Stephanie, esse livro não tá com o título certo. Falei, mesmo? Ela, não, tinha que chamar Relacionamento com Deus. É verdade. Porque o tema central é isso, né? Quando a gente se relaciona com Deus, a gente vai acessar a nossa identidade, a gente vai acessar os recursos, a graça, a gente vai acessar tudo que cerca a nossa vida. E no final de tudo, começa dele, é através dele, é para ele. A base de tudo, né? É a forma com que a gente se relaciona com o Senhor. Toda conexão, né? Sem esse relacionamento, ela é religiosa. Exatamente. Né? Porque você servir uma pessoa, você fazer coisas para alguém que você não conhece, não é um ato de relacionamento íntimo, porque o Senhor não nos chamou mais de servos, né? Uhum. Ele chama agora de amigos. Amém. E amigos servem uns aos outros. Exatamente. Mas o servo não é amigo, né? O amigo serve, mas o servo não é amigo. Não necessariamente ele é, né? Então, assim, é muito interessante como que o chamado de Deus não é vem fazer coisa para mim, vem me servir. Ele pode fazer tudo sozinho. Uhum. Ele pode, né? E se a gente não clamar, ele vai pôr as pedras para falarem. Se nós não estivermos dispostos... A obra de Deus não depende da gente, não, né? É o privilégio de ser parte disso, porque na verdade a chamada é vem ser meu amigo, vem andar comigo, vem experimentar de mim, né? E a ideia do servir, na verdade, é só uma forma da gente responder positivamente ao desejo de Deus de fazer o bem. Sim, para nós mesmos, muito especial, né? Nós temos que nos sentir mesmo agraciadas, né, por ser chamadas. Sim, e agora você está com uma grande porção desse chamado nas suas mãos, hein, Camila? Meu Deus, né?
Tem novidade do céu, plantação de igreja. Exatamente, como Deus é criativo, né? E Ele nos surpreende. Como assim? Como imaginar algo desse tipo, Camila? Diz pra mim, isso já passou na sua cabeça lá no passado? Nunca. Mas olha, é uma pecinha do quebra-cabeça, né? Que esse livro se encaixa muito bem. Nós moramos aqui há 12 anos e com a graça do Senhor Ele, né, realizou mais esse sonho, né, de comprarmos a nossa casa. E o Senhor nos deu, né, a nossa casa na cidade de Modesto, que fica ali no Central Valley. E quando o Senhor realizou esse sonho, né, do nosso coração, eu fiquei muito feliz, muito grata ao Senhor, mas nós ficávamos distante da nossa igreja local, né? A nossa igreja local ficava quase 2 horas de distância da nossa casa. No primeiro ano, né, a gente ainda conseguia conciliar a ficar indo um domingo sim, um não, para a igreja. E aí chegou um tempo que essa distância estava ficando muito complicada e a gente sempre serviu na igreja, ou no louvor, ou cuidando das crianças, ensinando as crianças, né? O meu marido tocava e a gente também tinha a nossa casa, né? Quando a gente morava, né, ali em São Bruno, a gente tinha, né, o grupo de conexão na nossa casa. Sim. E começou meu coração a pesar, a se entristecer por estar distante, né, do corpo de Cristo ali, e começou a gerar no meu coração muitas dúvidas, né, e aí eu ficava pensando, Senhor, né, o Senhor me deu a minha casa, muito obrigada, Pai, mas por que nessa cidade? Tão distante, né? da igreja, né, do corpo de Cristo, né? Estávamos com saudade de servir. Um detalhe, né, se mencionar, para quem não sabe, comprar uma casa aqui na Califórnia não é uma tarefa fácil. É muito mais do que só ter o dinheiro para comprar. Exatamente. Não é assim, eu vou comprar e pronto. Tem um processo e nem sempre é simples, né, Camila? Então, muitos papéis. Sim, né? Quando você fala assim, e a gente comprou nesse lugar, porque foi esse o lugar que funcionou, que deu certo, que encaixou, que alinhou, né? Sim. Porque não é uma tarefa fácil. Não é. Foi Deus, né? E Deus mesmo realizando um sonho. E aí meu coração começou a se entristecer, né? Da gente estar longe da igreja, tentamos ir em algumas igrejas, né, perto da minha casa, igrejas americanas, mas o nosso coração existia ali uma chama e uma lacuna, né, por algo. E aí, quando no ano passado fomos ao Brasil, né, uma viagem de férias, e Deus surpreendentemente nos colocou ali né, para participar de uma conferência. E essa conferência era conferência para pastores. Meu Deus! E Deus, assim, é uma conferência muito grande, né, com nomes muito conhecidos, né, pastores muito conhecidos. E o Senhor, né, fez com que a gente estivesse ali participando. E Deus chamou meu marido, mas não foi algo assim que aconteceu ali naquela conferência, sim, né? Sim. Aquilo era um chamado que, na verdade, ele relutava desde a sua adolescência, né? Porque Deus já tinha isso. Sim. Deus já tinha esse plano, né? Mas Deus, ele vai construindo, ele vai nos dando peças, né? E essa peça vai se encaixar no momento certo. E aí, ele sentiu muito forte, né? O chamado do Senhor. E aí nós voltamos para cá com essa chama acesa no nosso coração. Vamos começar um trabalho na nossa casa. Né? Essa chama vai começar aqui, esse avivamento vai começar Sim. na nossa casa, que Deus nos incendiou com esse fogo tão poderoso que a gente não estava se contendo, né? Sim. E Deus tinha esse plano para nós. E a nossa igreja agora está com 3 meses. Uau! A igreja que surgiu na nossa casa. Né? Então, é algo poderoso que estamos vivendo. Né? Um sim, né, que nós demos para o Senhor. Camila, é tão lindo isso, porque
nos lembra da essência do que é ser igreja, né? Exatamente. Porque hoje em dia nós estamos rodeados, né? Pelo menos no contexto do Brasil, as cidades grandes do Brasil, aqui nós estamos também bem centralizados, né? Com mega igrejas. E isso é lindo, porque se a igreja cresce, o reino avança, isso é lindo. Só que muitas vezes a gente tem um conceito muito errado sobre o que é liderado, o que é ser pastor, né? E na verdade é servir. E a igreja, ela começa dentro da nossa casa. Exatamente. Né? Então, assim, Deus deu... Assim como Deus planejou, né? Exatamente, como tudo começou. Exatamente, né? A essência... igual a igreja primitiva mesmo. Sim. E tá sendo aí, assim... Né? Sobrenatural que o Senhor tem feito, e é onde vai entrar, né? O que eu tinha começado a falar sobre, né, a peça do quebra-cabeça. Eu não entendi o porquê que o Senhor nos levou para aquele lugar. E hoje, essa resposta, né, foi me dada, porque Deus tinha esse plano. Sim. Ele tinha esse povo, né, para alcançar, e era através de nós. Né? Quantas vezes eu e o meu marido, a gente conversando, meu Deus, podia tanto ter uma igreja aqui. Uhum. Alguém podia fazer e Deus fala, não, é vocês mesmos. É você mesmo. E foi isso mesmo. A provisão é vocês mesmos. A resposta ele nos deu. Meio que deu um desastre, né? Mas cadê o cordeiro? Não, é você mesmo. Exatamente. Ai, Deus. Mas isso é lindo, né, Camila? Como é maravilhoso. Deus, é incrível. É maravilhoso. E assim, eu me coloco mesmo como um canal, né? Eu quero ser um canal desobstruído para que ele venha, sim, sabe? E ele me use para o que ele precisar. Sim, é lindo, Camila, como Deus traça um plano de cura para a gente poder curar as pessoas, né? É muito interessante. Eu tenho aprendido muito, isso tem sido muito real, principalmente com as crianças em casa, de férias, né? Uhum. Quando Deus tem falado comigo com detalhes dessa jornada de mãe, né? Mas uma das coisas assim que é interessantíssima é que se Deus nos revelasse o processo completo, a gente não teria tolerância para aguentar o processo. Não. Então, na verdade, Deus vai nos dando glimpses, né? São porções, pequenas peças que você vai se agarrar ao longo do caminho para passar pelo processo, né? Por exemplo, Deus deu um sonho para José, né? Todo mundo vai sobrar diante de você. Você vai para um lugar de autoridade, poder. Ele não contou que ele ia ser vendido pelos irmãos, ia ser escravo, ia ser preso. Até ele chegar nesse lugar, ele não sabia dessa parte, né? Sim. E a mesma coisa, assim, né? Tipo, para a gente chegar nesse lugar que hoje a gente está de relacionamento com Deus, de vida. Deus falou, a palavra é o seguinte: você vai chegar lá, mas se a gente fosse falar que você ia ficar... O processo do primeiro ano da América. Meu Deus. Todos os processos que a gente vive aqui, longe da nossa família, com trabalho, profissão. Acho que eu nem teria saído do Brasil. Você não teria encarado o processo. Fala, não, é muito pra mim. Mas sim, você é capaz de tolerar. Mas só que verdade. Se a gente souber, a gente aborta. É verdade. A gente aborta o processo, né? É verdade. E a nossa vida com o Senhor, ela precisa, né, desse tempo de reciclagem. Sabe? Os anos não são suficientes. A gente precisa de tempos em tempos. Senhor, o que precisa aqui ser restaurado? O que precisa aqui, que casca aqui que está velha, que precisa ser retirada para que venha uma nova pele? Igual a construção, Camila, né? Eu também falei sobre isso no livro. Assim, todo o edifício, por mais moderno, lindo que ele seja, ele requer manutenção. E de tempos em tempos você tem que passar uma inspeção para certificar a segurança, a qualidade, né? E de tempos em tempos a gente tem que fazer igual o salmista. Senhor, som do meu coração. Vê se tem aqui algum caminho mau e me guia para o lugar certo. Porque se a gente não fizer isso, como todo relacionamento, ele padece. Sim, a gente vai ficando religioso e cheio de si, né? Sim. Achando que a gente é muito bom. Mas não, se não for a graça do Senhor se renovando todas as manhãs. Sim, né, eu vi uma vez, Camila, não sei a origem, isso marcou né, na minha mente, que a gente nunca vai se esquecer do dia em que o Espírito Santo chegou. Mas você não percebe o dia que ele vai. Porque a gente tem como... a palavra de Deus fala, né? Nós podemos... me ajuda a lembrar aí, silenciar o Espírito... nós temos esse poder, né, de abafar o espírito
enchendo a nossa vida com outras coisas, e a voz dele, como se diz assim, o Espírito Santo é um cavalheiro e ele vai sempre falar naquele mesmo tom de voz. Se você aumentar o volume das outras coisas, você vai perder a voz dele no meio disso, né? Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Porque é algo assim que é uma arma mesmo de Satanás, que ele vem nos tirando o nosso foco do Senhor e do Espírito Santo com coisas que são muitas vezes relevantes, né? Com trabalho. Não é só futilidade, nós estamos falando de coisas legítimas também. Exatamente, né? É com trabalho, até com seus filhos, né? Tanto com criança pequena, meu Deus, são tantos afazeres. Muita demanda. Tantas demandas. Sim. E se a gente não priorizar o nosso relacionamento com o Senhor, por isso que é tão importante a gente incluir Ele em todos os segundos da nossa vida. Sim, voltamos para a inclusão. Exatamente. Incluir Jesus. E não tem jeito, Camila, né? É assim, é muito tentador. Porque é igual um aparelho tem carga, você vai usando aquela carga, mas se você não recarregar, chega um ponto que morre, né? Sansão mesmo é outro lembrete, né? Que quando ele finalmente, né, tem o cabelo cortado, que ele perde as forças, né? A palavra diz que ele não percebendo que o espírito o havia deixado, ele não percebeu. Meu Deus. Porque, assim, ele estava tão envolvido, tão ludibriado por Dalila, tão apaixonado, tão envolvido, que ele não percebeu, né? E nós podemos ser tentados a fazer isso. E, de repente, vem a queda. De repente, vem a queda. Exatamente. E se o Senhor não? E quando ele nos chama, ele vai ter um ciúme. Ele é como se fosse aquela corda, né? Que ele vai te dando, até onde você vai ver. Uma hora a corda vai esticar. Vai. E aí ele vai te puxar de volta. Sim. Porque Deus cuida de nós, né? E tem uma distância segura. Sim. Que ele pode nos deixar aí, né? Porque, na verdade, o prazer de Deus é ter seus filhos perto. Né? Igual um leão. Porque enquanto os filhotes estão perto do leão, as presas não atacam. Mas se você se distanciar, você vai se tornar vulnerável, né? Para os ataques, para o inimigo te acessar. É verdade. Né? Eu costumo falar assim, né? Que o diabo ele não fica criando planos. Ele está muito ocupado com outros problemas, ficar criando planos para a minha vida. Na verdade, se ele se ocupar em me tirar da presença de Deus, eu mesma vou causar a minha queda. Eu mesmo vou criar os meus problemas. Ele não cria problemas para mim. Ele faz com que eu crie os meus próprios problemas. Exatamente. Né? Então, assim, se ele conseguir me tirar de perto da fonte, ele sabe que a minha bateria vai durar por pouco tempo. E muitas vezes isso acontece na nossa falta de conhecimento sobre a nossa identidade. Né? Essa é uma grande arma do diabo. Sim. Porque se você não sabe a sua identidade, o propósito do Senhor para a sua vida, é muito fácil. Ele já ganhou espaço e ele já conseguiu te manter fora do propósito. Sim. A nossa mente, a nossa identidade, né? Ela é uma central de comando, né? Você controla uma aeronave inteira por alguns botões, da mesma forma que alguns pensamentos definidores, né? De quem eu sou, de quem eu não sou, podem transformar todo o poder que a gente tem de trazer o reino dos céus para uma tragédia, para viver uma vida miserável, para fazer miserável a vida dos outros. Exatamente. E pior de tudo, né? É não trazer a imagem de Jesus, mas a imagem do ser humano caído. É verdade. A imagem do cão. É. Literalmente do cão, do diabo, né? Camila, é uma coisa incrível o poder de Deus. E só é possível passando tempo dele, perto dele, onde a gente pode refletir a imagem de Jesus através de uma identidade firmada na obra da cruz. Amém. É verdade. Deus todos os dias. E na fonte. E na fonte. Camila, durante esse processo, né, que você mencionou, de você ter vivido acidente, você teve um encontro com Jesus, certamente isso foi um grande marco na sua vida. Mas foi esse o seu maior desafio? Qual foi o gigante, o maior gigante? Então, assim como eu disse, né, que a nossa vida com Deus, ela precisa, né, de tempos em tempos, né, de uma reciclagem, né? Os desafios não pararam por aí, né? Não foi só esse acidente,
né? Eu acredito que com esse acidente eu tive que enfrentar vários outros problemas que ele causou, né? Como traumas, vários traumas, né? O Senhor me trouxe para cá, por exemplo, eu fiquei, né, lutando muito tempo com o trauma de carro, de andar de carro, de estar dentro de algum veículo. Eu sempre ficava imaginando coisas drásticas, coisas horríveis, né? E Deus me ajudou a me libertar desses traumas, mas eu só fui ter consciência desses traumas que eu carregava, né? Através desse acidente, ou traumas da infância mesmo, coisas que eu guardava dentro de mim, né? Tão fechadinhas que eu nunca nem queria tocar naquelas caixas né, das lembranças, né? E o Senhor me deu essa oportunidade há 3 anos atrás. Uau! O Senhor me deu essa oportunidade. E foi em um momento desses que eu estava de uma forma assim, tá tudo bem, não preciso ser tratada em nada, tô servindo ao Senhor, né? Sou casada, tenho os meus filhos. Tô no padrão da sociedade, exatamente, né? Tô aqui, tá tudo ótimo. Vou pra igreja, sirvo na igreja, tá tudo certo. Sim. Mas, na verdade, eu carregava, assim, muitos traumas na minha vida, né? Da infância, por eu ter crescido em uma família que não tinha, né, o padrão comum, né? O pai, a mãe. Eu fui criada pela minha avó e pela minha mãe. Me criaram, né, com toda sabedoria, com muito amor, me ensinaram quem era Jesus, me ensinaram, né, no caminho do Senhor, mas eu tinha, assim, uma lacuna na minha vida, que era, né, a questão da paternidade, da figura de um pai, que eu não tinha, e eu nunca tinha tocado nesse assunto com ninguém, né, e esses traumas, né, ficaram guardados muitas vezes. E Deus, quando Ele tem uma obra na sua vida, Ele vai expor aquilo que está guardado, Ele vai te limpar, Ele vai te purificar. E o Senhor fez isso na minha vida, e foi através do meu marido. Ele foi um dia assim muito difícil na minha vida, que a gente estava entrando em alguns atritos. E aí, incomumente, nunca acontece. A gente casamento entrou nunca tem isso, em um atrito, e aí ele pegou para mim, assim, algo que eu falo que exemplifica muito bem essa situação que eu vivi. Era como se ele tivesse pegado um espelho e colocado assim na minha frente, como se eu nunca tivesse me visto no espelho. E aí ele pegou e colocou esse espelho na minha alma, assim. Ele virou para mim e falou assim: olha, você tem isso para você tratar. Meu Deus. Eu não consigo te ajudar, você precisa de ajuda. E não tinha uma pessoa melhor para falar isso, né, Camila? Porque, por mais duro que fosse, não tinha uma representação mais próxima do amor do que dele. Foi assim, foi o dia mais difícil da minha vida. Foi me expor às minhas dores, sabe? Aquilo que estava guardado dentro de mim. Por anos que nem eu mesma tinha coragem de ir ali mexer. Mas o Senhor me deu essa oportunidade. Vivendo uma vida refém de comportamentos limitadores, exatamente, de reações compulsivas que você não conseguia nem explicar por quê. Exatamente, né? Era exatamente isso. E o Senhor me deu a oportunidade de tratar essas feridas. Né? Que foi quando o Senhor me deu a oportunidade, né, de tratar essas feridas com terapia. Uma amiga do Brasil. Isso é lindo, né? Tanto que isso é incrível, Deus. Todo mundo tinha que fazer terapia, gente. Tinha. Todo mundo. Tinha que ser regra. Uma amiga do Brasil, inclusive, Deus usou o Flávio até com essa pessoa, né, para indicar, foi ele. Ele falou assim: olha, amor, você tem uma amiga que é psicóloga no Brasil. Eu sou amiga de Anne.
recorre a ela. Faz alguma coisa. Você precisa de ajuda, recorre à sua amiga. E foi um presente de Deus mesmo, assim, sabe? Poder ter... Não, e esse presente não foi só pra você não, né? Abençoou todo mundo aqui, inclusive eu. Foi. Olha como Deus né? Como Deus usa as coisas, ele usa essas conexões. E eu nunca na minha vida imaginei. A Diane foi minha amiga de escola, né? A gente fez o primeiro ano do segundo grau juntas. E aí foi uma amizade, assim, que ficou, né? Algo planejado por Deus. Nossa, Deus sabia usou... que ela fazia parte do quebra-cabeça da sua vida. Exatamente. Era uma peça no seu quebra-cabeça. Exatamente. E o Senhor usou ela, assim, de maneira poderosa para trazer cura para minha vida. E para me abençoar de maneira, assim, poderosa mesmo. Eu saí completamente, assim, mudei de nível, sabe? Uma mudança o Senhor radical. Exatamente. Radical. Foi algo que Deus usou mesmo para me libertar de vários traumas, de medos, de tantas coisas que eu guardava dentro de mim, porque eu tinha na minha mentalidade que eu era crente e estava tudo bem. Sabe? Mal sabia você que o diabo é mais crente que eu e você, né? Que eu não precisava de nenhuma mudança, que estava tudo ok na minha vida, mas o Senhor foi lá no fundamento, sabe? E me trouxe de volta para a vida, porque eu estava escrava de traumas, escrava de medo, né? E o Senhor me libertou, né? Para esse propósito. Né? Para uma vida abundante, Camila, onde você foi curada para curar. Porque imagine como você responderia esse chamado de Deus hoje. Exatamente. Sem ter vivido esse processo. O Senhor já estava me preparando, né? É algo poderoso. Nossa, isso era necessário. Isso era necessário para você poder viver e expressar a vida. Exatamente. Né? E através, né, dessa libertação que o Senhor fez na minha vida, né, surgiu, né, através dessa amizade, tudo surgiu o convite para participar, né, desse livro tão poderoso, né, uma ferramenta mesmo vinda do trono, né, que nós estamos inseridas nele. Me sinto assim muito grata ao Senhor por esse privilégio. Né? Mais uma recarga de Deus na minha vida, né? Sim. Que eu preciso para boa obra que Ele tem. Boa obra que o Senhor vai fazer. Exatamente. Uau, Deus é lindo. Ele lindo. nos equipa, né, com todas as ferramentas que nós precisamos. Sim. E tudo começou há muito tempo atrás. Foi um processo do trabalhar de Deus, que ele não contou todas as etapas, exatamente. Mas que valeu a pena viver, né? Valeu muito a pena. Valeu a pena. Tudo que Deus faz é lindo, né? Ele não faz nada pela metade. E ele é um Deus que nos surpreende. Ele nos surpreende. Jamais eu imaginaria, jamais eu sonhei em estar vivendo isso que eu vivo hoje, né? O Senhor me deu uma família, o Senhor me deu filhos, o Senhor me deu agora um ministério. Uau, vale muito a pena. É emocionante. Vale a pena, né? Nossa, é incrível, incrível. Camila, né? Nosso assunto aqui é tão bom. Assim, antes da gente partir, né, para esse momento final, eu queria pedir para você, diz para nós o que você achou do livro do Quebra-Cabeça da Vida, conta para mim um pouquinho como foi a sua experiência, né, com a leitura, né, se pode ser breve. Foi maravilhoso, eu recomendo para todos. Muitas vezes, né, nós temos muitas experiências, né, vivemos muitas coisas no Senhor, mas esse livro, ele traz uma revelação tão, tão clara, né? Um maná de Deus assim tão claro para nós, que é revigorante mesmo, né? Tem coisas assim, o que me marcou muito foi essa questão, né, de inserir o Espírito Santo, né, no seu dia a dia, que você não precisa, sabe, criar o tempo é importante, Sim. mas você inserir ele nas mínimas coisas, isso é maravilhoso. Libertador. Né? E também a questão da chave, né? Da questão de você conhecer quem é Jesus. Né? Por mais que a gente passe por situações terríveis, trágicas,
se você conhecer quem é Jesus, você não vai se ser consumido, né, por aquilo. Você vai se perder. Sim, porque tem muita gente que passa por alguma coisa difícil e ela se revolta contra o Senhor e contra todos, né? E Jesus, ele é o mesmo. Ele é amor, ele é um pai que cuida. Ele, né? O Senhor, ele tem planos bons para os seus filhos. São planos de paz e não de mal, né? Então, isso é muito maravilhoso e isso me tocou muito. Sim, sim. É muito profundo, né, Camila? Esse conhecer o Senhor. Porque quando a gente conhece a Deus, a gente consegue confiar nele. Porque ninguém confia em quem não conhece. Exatamente. É simples assim. A gente não confia em estranhos. Mas quando a gente conhece o Senhor, mesmo sem entender nada, você tem uma certeza. Ele é bom, isso aqui vai dar certo em algum lugar. Sim. Isso aqui vai cooperar para o bem. Confiar nele. Sim, confiando em quem Deus é. Na direção que ele vai dar para a sua vida, né? Como você cita também do GPS, né? Sim. O GPS, na verdade, ele não vai errar. Quem erra somos nós ali. Quem nunca se perdeu, né? Quem erra somos nós, de colocar o endereço errado, né? De colocar ali, às vezes a gente coloca algo a menos, o nome da cidade é errado, Sim. Ele vai te levar para outro lugar, né? Então é confiar no projeto do Senhor para a nossa vida, né? Se colocar disponível e confiar no plano perfeito dele. Amém. Porque no final a vitória é certa. Vai dar certo. Vai dar certo. Amém. Camila, para a gente terminar, qual conselho você daria para quem te ouve? Se você pudesse deixar um recado para o mundo hoje, o que você diria? Amém. Olha, vai para Jesus. Confia no plano dele, sabe? Muitas vezes ali aquelas peças estão muito bagunçadas, você tá querendo até desistir, né, de montar aquele quebra-cabeça. Mas confia no Senhor, se renda. Sim. Somente se renda, né, à vontade dele. É como um rio. Não adianta você querer nadar contra a maré do rio, né? Simplesmente se deixe levar e ele vai te levar para o lugar seguro, ele vai te levar para o propósito. Amém, amém. Deus, amém. Deus sempre lindo, sempre maravilhoso. Camila, obrigada. Eu que agradeço. Por compartilhar tanta vida, tanta simplicidade e poder. Né? Porque o evangelho é simples e poderoso, não tem complicação. É verdade, né? A gente que complica tudo. A gente complica, Deus é simples e a gente que complica. Tá escrito. É verdade. Mas muito obrigada, eu sei que você é uma mulher muito ocupada, muito atarefada, e esse encontro levou meses, mas ele aconteceu para a glória de Deus. Amém. E muitos outros virão, né? Amém, com essa nova verdade. fase, com esse novo tempo. Muito obrigada a você por ficar com a gente até aqui, né? Nós estamos caminhando para o fim dessa série, desses podcasts, mas tem novidade, tem coisa de Deus do céu, novidade de vida, e espero que você compartilhe essa mensagem com quem precisa ouvir, que você seja alimentado, né, desse maná do céu, que você receba do Senhor, receba a sabedoria do Senhor, e o conselho da Camila. Deixa o rio de Deus te levar, só se rende a Jesus, convida ele, se você ainda não fez esse convite, convida ele para morar no seu coração, para ser parte da sua vida, para ser um com você, investe nesse relacionamento, passa tempo com ele, busca ele com todas as suas forças. Um grande abraço e até o próximo!